para você que é curioso, hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas histórias de terror incrivelmente assustadoras que aconteceram no passado. Vamos lá? Casas mal assombradas, espíritos, fantasmas, o escuro, lugares fechados, madrugada. Estes são alguns dos medos mais comuns em todo o mundo, né? Cemitérios, assombrações, histórias de objetos que fazem algum tipo de artimanha, um conto, uma história verídica de terror, tem todo o tipo de elemento para acontecer. E quando o assunto é possessão demoníaca, por exemplo, o medo e o pavor das pessoas ficam instaurados. Aqui a gente vai falar um pouquinho, né? Mais ou menos 4 casos, os mais assustadores de possessões demoníacas da história e muito mais para você. O misterioso quadro que resistia a incêndio. Esse eu acho que você já ouviu falar, né? Muita gente já ouviu falar, é um clássico aí da internet. O que acontece? Essa pintura, né, retratando um garoto triste, feita por Bruno Amadio, é uma cópia que foi produzida em massa e que repercutiu bastante na mídia. Um bombeiro alegou que a pintura tinha sido a causa de vários incêndios em diversas casas. E segundo relatos, tudo chegava a ser destruído ali nos lares, né? Só o quadro que não. O quadro continuava ali, permanecia intacto em todos os registros de incêndio. O tabloide The Sun acabou fazendo uma matéria relatando que o quadro era assombrado e que incitava incêndios, e desde então o caos foi instaurado. Tempos depois, a BBC investigou o caso das pinturas e revelou que elas estavam cobertas por um verniz repelente de fogo e por isso que os quadros permaneciam intactos durante os registros de incêndio. Pouco estranho, né? No mínimo curioso. Uma das histórias mais curiosas que existe é o Anel de Valentino. Esse anel possui uma joia chamada de Olho do Tigre incorporado e pertenceu a uma das maiores estrelas do cinema mudo de Hollywood, Rudolph Valentino. O astro morreu de uma úlcera perfurada e as pessoas começaram a colocar a causa da morte no anel, alegando que o utilitário para os dedos era assombrado. E segundo a lenda, Valentino mostrou o anel a um amigo e o mesmo afirmou que ele tinha uma visão pálida e mortal. Tempos depois, Valentino fracassou na bilheteria e morreu dentro de 6 anos. Após a morte do astro, um gangster chamado Joe Cassino comprou o anel, mas se recusou a colocar no dedo até que a maldição tivesse desaparecido. Passados alguns anos, ele resolveu colocar o anel entre os dedos. E uma semana depois aí ele foi morto devido a um acidente de automóvel. Interessante, né? Depois ele foi parar na mão de outro dono que também morreu em seguida. E agora tem o caso da cama de beliche assombrada. O caso dessas beliches se tornou tão famoso que foi parar no programa Unsolved Mysteries. Um casal chamado Alan e Deb Thelma levaram uma cama de beliche para a casa onde eles moravam. E depois de uma mudança de local do dormitório, coisas estranhas começaram a acontecer. As crianças da casa ficaram doentes. O rádio da família ligava sozinho e pulava de estação para estação, inexplicavelmente, e os filhos começaram a alegar que avistaram uma bruxa. Um belo dia, voltando para casa sozinho, Thelma ouviu uma voz dizendo: "Vem aqui", bem no fundo da garagem, e avistou um fogo que começou a subir. Quando ele subiu para pegar um extintor e voltar para apagar as chamas, o fogo havia desaparecido misteriosamente, e devido ao caos, os Thelmas resolveram pôr fogo no beliche, e só assim os estranhos acontecimentos misteriosos pararam de acontecer. E agora a história da caixa mal assombrada. Jacob Cooley havia ordenado que seus ajudantes criassem uma arca para o seu primeiro filho. Descontente com o resultado, o cara bateu nas costas do seu ajudante e ele acabou morrendo.
Prometendo vingar a morte, outros companheiros passaram sangue seco de coruja no peito e um homem que se denominava exorcista acabou amaldiçoando o peito dos rapazes. Tempos depois, um total de 17 mortes foram atribuídas por conta da região amaldiçoadas. Os filhos de Coley também morreram todos pela mesma causa. E é isso aí, galera. A gente fica por aqui. Logo mais outros vídeos aí falando de curiosidades, fantasmas, espíritos, EVPs e tudo mais para você que gosta, viu? Se você gostou, manda aquele like pra gente aí para dar aquela força no canal. Se você não gostou, pode mandar o dislike também, não tem problema. Estamos aqui para isso daí. Se você tem alguma história curiosa, manda pra gente aqui nos comentários, tá bom? Até a próxima.